Boa noite, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook. Tudo bem com vocês? Esperar o pessoal chegando. Quero trazer uma palavra nessa noite para vocês. O caminho e os passos da vitória, né? Todos nós esperamos ter vitória nesse tempo de quarentena, então, de paralisia de muitos lugares, muitas coisas. Nós sabemos que Deus tem um tempo especial para nós. Eu quero compartilhar alguma coisa rapidinho com vocês. Fazia tempo que eu não estava fazendo live, mas hoje eu retornei para estar falando algo que Deus colocou no meu coração a respeito de processo, né, de santidade aí e para a nossa vitória. Então nós vamos estar falando um pouco sobre isso nessa noite. Você que está chegando aí, dá o seu ok. Depois no final nós estaremos orando. Sabemos que nessa época de pandemia muitas pessoas estão precisando de ser tocados pela presença de Deus, tocados por um milagre. Nós vamos estar orando então pelo milagre na sua vida, na sua família. Fique até o final para você participar também nessa oração, sabendo que Deus tem vitória para nós. E essa é uma época de afastamento social, mas é uma época que Deus está fazendo milagres tremendos, eu tenho certeza disso. E muitos vão ser os testemunhos das pessoas que vão dizer aquilo que Deus fez nesse período de pandemia, nesse período de quarentena. Sabemos que o nosso Deus é um Deus de milagres, né? Então nós vamos vivenciar isso, já estamos vivenciando. E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre vitória na nossa vida e um trajeto para chegarmos a essas vitórias. Então nós vamos estar falando a respeito disso, tá? Que bom que você está aí, as pessoas estão chegando. Um abraço para vocês. Que Deus os abençoe grandemente. Pessoal do Instagram, pessoal do Facebook. Então eu quero estar falando com vocês a respeito de o caminho para a vitória, o caminho para o sucesso, o caminho para vivenciar milagre de Deus. Sobre isso que nós vamos estar falando nessa noite. O tema que eu quero estar colocando aqui para você é o caminho de santidade. Se nós queremos vitória na nossa vida, se nós queremos resultados na nossa vida práticos, não apenas resultados atuais, momentâneos, mas resultados para a nossa vida inteira, nós precisamos seguir alguns passos em nossa vida, porque nosso viver não é somente esse viver aqui nesse mundo. Nós temos um viver celestial, nós temos um viver eterno para junto com o Senhor. Então, para nós termos vitória na nossa vida, na nossa trajetória, nós precisamos seguir algumas coisas, alguns passos para que nós possamos viver não somente um panfleto de propaganda. Muitas pessoas não têm um livro na sua vida para contar a sua história. Ele tem apenas um folheto, um panfleto de propaganda, em que ele faz uma propaganda de si que não é uma propaganda enganosa, mas não tem uma história de vida. E o Senhor quer ter conosco uma história de vivenciamento, uma história de vida, uma história de milagre, uma história de cura, uma história de restauração. O Senhor quer ter para nós algo tremendo, que nós possamos caminhar com Ele 24 horas por dia, e que a nossa vida seja um resultado da presença de Deus em nós. Amém? Então eu quero falar sobre isso com vocês. Coloquei o tema lá para chamar no Facebook, o caminho da vitória, os passos da vitória. E a vitória nossa não é a vitória de um momento. A vitória do homem e da mulher de Deus é uma vitória de trajeto, uma vitória de história, uma vitória de caminhada. E nós precisamos aprender a caminhar com o Senhor. Precisamos aprender a vivenciar a glória do Senhor em nós, porque nós temos um futuro e nosso futuro é eterno. Então eu quero falar um pouco sobre isso. Construir uma história que seja um livro da sua história, não apenas um panfleto que você anuncia algo que muitas vezes é enganoso. Panfleto de propaganda, algo bem curto, algo bem rápido, bastante visual e pouco conteúdo. Deus quer que nós tenhamos conteúdo nele para que nós vivenciamos a glória dele em nós e para que a nossa vida seja uma vida realmente de resultado. Alguns irmãos estão chegando, Rodrigo Costa, Rafael Marques, um abraço, meu querido. Que saudade de vocês aí, São José do Rio Preto, toda essa região aí. Um abraço para vocês. Então eu quero estar começando a falar sobre esse trajeto e sobre esse caminho. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um caminho de santidade a trilhar, um caminho de santidade a perseguir, há um caminho de santidade para estarmos vivenciando neste mundo, para contarmos e termos uma história, não apenas um momento de santidade, mas uma história de santidade. Nós estamos acostumados muitas vezes a ter a nossa religiosidade somente nos cultos das igrejas, das reuniões, e agora que nós estamos sozinhos na nossa casa, Renato está entrando também, um abraço, querido, saudades.
nessa caminhada que nós estamos tendo agora, o Senhor nos chama para termos um relacionamento com Ele, na nossa intimidade, no nosso coração, para termos Jesus em nós, a excelência da glória nas nossas vidas. Então o Senhor nos chama para estarmos fazendo assim, para caminharmos assim. Então Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, a trajetória nossa nessa vida e nessa existência é para alcançar o Pai, para estar com o Pai. Não é para vivemos a nossa vida conforme nós queremos, não. É um tempo de manifestação da glória de Deus, da presença de Deus, para uma caminhada. Amém? Ou seja, nós precisamos ter uma história de vida. Nós não podemos ter passos ou trechos ou palavras na nossa vida. Não, a nossa vida tem que ser algo construído dia a dia. Por isso ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então o Senhor nos chama para vivermos com Ele, para caminharmos com Ele e para andarmos na presença dEle. João 6,35, ele também diz que Ele é o pão para matar a fome daquele que tem fome. Ele também é a água para matar a sede daquele que tem sede. Ou seja, Jesus é para você a essência de tudo que você necessita e tudo que você precisa. Está com fome? Ele é a solução para a sua fome. Está com sede das coisas de Deus? Ele é a fonte de água viva que jamais vai morrer. E qual é então a entrada para esse caminho? Jesus diz em João capítulo 10, versículo 9, ele diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Mas o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a entrada para esse caminho é Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem outro atalho, não tem outra maneira. Por que eu estou fazendo essa live? Fazia um tempo que eu estava fazendo, mas Deus colocou no meu coração. Pastor Mauro, um abraço aí, reverendo. Deus abençoe. Estava indo buscar água, fui por um caminho aqui, passando por dentro do condomínio, tem um poço aqui, e eu fui para os carros, o caminhão mais curto, e fui, peguei água. Aí na volta o Espírito Santo de Deus falou: por que você não vai pelo caminho que foi designado para ir? O caminho que desenharam para ir, o trajeto que fizeram para caminhar. E eu comecei a caminhar então pelo caminho onde tem as corrimões, onde tem a calçada, onde tem a faixa de pedestre. E é um caminho muito mais longo do que aquele caminho que você pode cortar caminho e ter atalho. Aí você começa a caminhar com aquela água na sua mão pesada, aí você vai vendo: poxa, era muito mais fácil eu cortar o caminho aqui, era muito mais fácil eu achar um atalho aqui. E assim nós vamos fazendo com a nossa vida, nós vamos pegando atalhos. Aquilo que Deus tem planejado para nós, muitas vezes é um caminho diferente do mundo que vai. É diferente da caminhada que o mundo está caminhando. É um caminho, mas é um caminho já que foi projetado para isso. É um caminho que o chão já está correto, já tem corrimão. Se você se escorregar, você tem como segurar. Se você vai atravessar a rua, tem uma faixa de pedestre. Os carros vão parar antes da faixa, tem uma lombada. Os carros vão diminuir a velocidade, é algo muito mais seguro. Mas nós, na nossa caminhada, nós temos essa característica de pegar atalhos e nós saímos da rota. O que é pecado? É perder o alvo. É sair da rota que Deus preparou para nós e do propósito. Deus já fez um caminho, Deus já fez uma estrada preparada para nós. Esse é o caminho de segurança em Deus para caminharmos. Mas muitas vezes nós fazemos o quê? Poxa, está aqui do lado, por que eu vou caminhar lá na frente? Por que eu vou fazer todo esse trajeto para depois voltar aqui? Não, que é mais fácil. E nós muitas vezes contornamos aquilo que é para Deus fazer em nós, algo como experiência, algo para nos fortalecer. Já viu aquela história da borboleta, que a pessoa viu o casulo, a borboleta querendo sair, ele foi lá e cortou o casulo da borboleta para ajudar a borboleta, e quando ele se soltou, aquela borboleta ela não conseguia voar, porque a maior parte do seu esforço que ela faz para sair do casulo é que dá para ela propriedade para ela estar voando. Então não queira fugir daquilo que Deus tem preparado para você. É difícil, é complicado? Claro que é. Não é fácil? Claro que não é fácil, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele fala: então eu sou a porta, é necessário passar por mim, é necessário entrar no meu objetivo, é necessário reconhecer que sem mim você não pode fazer nada. Então é total dependência de Deus. Ele fala que o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida com abundância. Se falta essa abundância na sua vida, se falta esse chamado de Deus para a sua vida, o Senhor está te chamando para estar fazendo algo novo. Meu irmão Valdeir também entrou aí, um abraço, mano. Então Deus nos chama para vivenciarmos esse novo de Deus, esse novo agir de Deus em nossas vidas. Ele diz: eu sou a porta, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Sendo a porta, ele sendo a própria porta,
Ele também entrou pela porta. Se você pegar em João capítulo 10 aí, for lá para o primeiro versículo, ele diz assim: na verdade eu vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Que Deus está falando com isso? Tio Wagner, um abraço, meu querido. Deus te abençoe. O que o Senhor está falando com isso? O ladrão, ele entra por qualquer lugar na sua vida. Ele chuta a porta, ele faz qualquer coisa. Mas Jesus não, ele entrou por essa porta da existência no mundo, pela porta que era necessária para entrar. E qualquer porta para o ser humano nascer? É a porta do nascimento intrauterino. Então Jesus, ele veio, se colocou na forma de homem, nasceu pela porta, entrou pela porta nesse mundo, viveu até os 30 anos sendo tratado e sendo ensinado, conhecendo, trabalhando, e aos 30 anos então ele começa o seu ministério. Durante 3 anos e meio ele cumpre o seu ministério, para fazer para nós o quê? Para nós possamos entender que em Jesus nós temos toda a fortaleza. Ele fez tudo para nos provar e para derramar sobre nós a sua graça. Há só um caminho. E qual que é esse caminho? É Jesus Cristo. Não tem atalhos para chegar até Deus. O único caminho é Jesus Cristo. Muitas vezes é mais complicado, muitas vezes é mais longo, muitas vezes é mais difícil, muitas vezes tem que esperar na faixa de pedestre, mas é o caminho que Deus preparou para nós. Não fica pegando atalho, não. Se Deus colocou você, deu um objetivo para você no seu coração, não fica pegando proposta do mundo, não. Aquele que tem chamado não recebe proposta para satisfazer o seu coração, mas caminha e trilha o caminho que Deus chamou. Porque vai ser mais difícil, vai ser, mas é aquilo que Deus colocou no coração e você vai ser feliz. Porque muitas pessoas estão frustradas hoje na sua vida, no seu ministério, na sua vida profissional, na sua vida financeira, porque muitas vezes quer atalhos. E Deus não chamou a gente para ter atalhos. Deus nos chamou para vivenciar o milagre dele. É mais difícil, é mais complicado, mas tem a presença. Nunca deixe da presença. Quando você pega atalho, quando você erra o alvo, você sai da presença. E a presença dele é tudo que nós temos. O que Moisés falou? Senhor, se a tua presença não for comigo, então eu não vou subir, então eu não vou. Não desista daquilo que Deus tem pelos prazeres do mundo e pelas opções que o mundo dá. Não, permaneça naquilo que Deus colocou no seu coração. Vai ser difícil, vai ser mais complicado, talvez, e com certeza o será, pois as provas vêm, as tribulações vêm, mas é para nos fortalecer. Num livro tem histórias a serem contadas. Como eu disse lá no início, Deus não planejou você para ter ser apenas um panfleto ilustrativo de propaganda enganosa, de falar para os outros aquilo que você não é, não, mas é um livro de história da sua vida e da sua existência. Porque você não está morto, embora morto para o mundo, vivo em Cristo está. Então você tem essa excelência da glória, então você tem esse conhecimento, então você sabe que a sua história está sendo planejada, está sendo escrita. E talvez é um livro que muitas vezes está em ênfase, está em êxtase, está, uau, que legal, estou vivendo o melhor momento da minha vida, mas tem momentos, tem capítulos do nosso livro de história, da nossa própria história, que nós não gostaríamos de ler, mas estão sendo escritos, porque a palavra de Deus em vários momentos também tem várias coisas que nós vemos lá, falando dos homens e mulheres de Deus, que eles não gostariam que fossem escritos, mas foram escritos para provar para mim e para você, que nós somos humanos, mas nós temos a graça do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa existência. Se Deus chamou, Ele capacita, e se Ele capacita, Ele vai fazer milagre, porque não tem como ser diferente. Alguns amados estão entrando lá no Instagram também, um abraço, Tiago, João, um abraço para vocês aí também. Então Deus nos chama para isso. Só um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Mas a estrada que nós vivenciamos nesse mundo, como eu já disse em outras lives, ela é comum para nós. Nós vivemos o mesmo mundo sociológico, o mesmo mundo psicológico, o mesmo mundo financeiro, o mesmo mundo político, o mesmo mundo físico, geográfico, o mesmo mundo econômico. Nós estamos nessa caminhada, nós estamos juntos. Todo mundo passa por essa estrada, mas o caminho interior que nós precisamos ter é em Deus, o nosso coração em Deus. A estrada muitas vezes para um é mais fácil, para outro é difícil. Uma estrada que alguém passou em dia de sol, o outro passa numa tempestade, aí é mais complicado, mas todos nós temos a nossa caminhada, porque Deus faz um milagre. Meu tio Wagner está falando aqui, agradeço a oração, já está em casa pelo Covid-19, que Deus abençoe, tá vendo? Deus é um Deus de milagre, meu irmão. Quando Deus age, o homem vai ver a mão de Deus agindo, ele vai louvar ao Senhor por aquilo que Deus faz.
Então nós precisamos entender isso, que nós precisamos entrar pela porta que é Jesus Cristo. E entrando em Jesus Cristo, nós somos o quê? Inseridos neles, nós somos agora colocados neles, nós somos feitos em Deus uma nova criatura. Uma vez gerado em Cristo, as coisas velhas precisam ficar. As coisas velhas não podem ser novidade. A novidade de vida é uma novidade de vida santa, uma novidade de vida separada. Alessandro Paz está entrando comigo lá no Instagram. Se alguém quiser comigo compartilhar no Instagram aí, compartilhar a tela, fique à vontade. Então eu quero que vocês entendam. Uma vez gerado em Cristo, as coisas velhas precisam passar. E elas precisam ser velhas realmente, não mais novas. Você não precisa ficar gerando elas todo dia, ou seja, gerando as coisas do pecado. Não, o Senhor te chama para algo novo. Precisamos andar no caminho interior em Cristo, que é santo. Sede santos porque eu sou santo. O que significa santo? Significa separado. Santo, meu querido, não é aquele poste ídolo que o povo de Israel no passado, qualquer coisa que abandonavam a Deus, eles iam para um poste ídolo. Ou seja, criavam um Deus para eles. Pegava um boi, pegava uma madeira e fazia Deus para ele. Não, nós precisamos entender que nós somos separados em Cristo para uma vida de santidade, ou seja, uma vida que não é igual ao mundo, que nós temos em Cristo alguém que nós estamos inseridos. A religião verdadeira é aquela que socorre, é aquela que vive Cristo, aquela que é semelhante a Cristo. Nós precisamos entender isso. Nós estamos muitas vezes cultivando um Deus da religiosidade, um Deus que nós só vamos lá para adorar em domingo, mas adoração de domingo não é adoração. Quando nós reunimos como igreja, quando você vai no domingo, você vai numa quarta, você une numa casa, você não está adorando ali, não. Você está se reunindo com a igreja para ter um momento de culto, para ter um momento de louvor. A Bíblia fala, um tem palavra, outro tem louvor, outro tem uma canção, outro tem uma poesia, outro tem uma oração, outro tem uma intercessão. Isso é o momento de culto, mas adoração não é a adoração que Deus quer que você marque tempo de adoração. Adoração não se marca tempo. Adoração é um estilo de vida. Ou você é adorador ou você não é adorador. Você não pode marcar tempo para adoração. Ou você caminha em adoração, ou você jamais vai ser adorador. João 4, versículo 23. A hora é agora, e já chegou, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus está procurando, porque tem muita gente falsa, porque adoração não é o momento do culto, adoração é o estilo de vida. Então Deus não quer que você marque tempo para adorar. Não, eu vou adorar o Senhor no domingo, vou adorar na quarta. Não, adoração, meu querido, é aquilo que você é. Ou você, mas então se sou eu a adoração, então eu não adoro. Então está no tempo de nós revermos as nossas bases. Está em tempo de nós revermos nosso coração. Porque a verdadeira adoração que vai levar para uma vida e uma história escrita em Deus, que aqui vai se acabar, mas um dia vai continuar na eternidade, tem que ser uma vida de adoração. O Pai procura essas pessoas que são verdadeiramente adoradores a Ele. Amém? Você que está no Instagram aí, quiser compartilhar comigo, fique à vontade aí. Continuando, 1 Pedro 1,15 diz assim: mas assim como ele, Jesus, é santo, aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo que vocês fizerem. Ou seja, a santidade não é um póstulo ídolo que nós adoramos, como o povo de Israel adorava. Qualquer coisa afastava de Deus, construía um poste ídolo, construía lá como se fosse um ícone para eles, se fosse um totem para eles adorar. E muitas vezes as pessoas têm hoje em Cristo, quando vão somente no domingo, tem aquilo como se fosse um totem, como se fosse um poste ídolo para adorar lá. Não adoram a Cristo porque não está no seu coração, mas adoram aquilo que conseguem ver. E hoje estão sofrendo porque não está vendo mais, porque não está tocando mais, não está conversando mais, não estão mais pedindo de oração. Coloca a mão sobre a minha cabeça. E agora? Não tem como colocar a mão sobre a sua cabeça. Porque o evangelho, meu querido, é o evangelho espiritual. Não é o canal, mas é espiritual. É importante nós estarmos juntos, com certeza. Está fazendo muita falta, claro que está. Porque é no abraço, é no toque das pessoas que nós somos fortalecidos em Deus. Porque quando nós nos reunimos como igreja, como está lá em 1 Coríntios capítulo 12, que fala acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, mas busca com zelo, busca com propriedade, busca conhecimento, os melhores dons. E ele fala
fala que os dons não são para nós, mas são para abençoarmos os outros, para tocarmos a vida do irmão. Então a comunhão é muito boa, mas Deus está preparando, eu creio que esse momento de quarentena, esse momento de afastamento social, está preparando homens e mulheres de Deus para serem ensinados por Deus, para vivenciar o Evangelho de Cristo, para que quando voltarmos a se reunirmos como igreja, vai ser algo sobrenatural de Deus. E eu quero profetizar sobre a sua vida. O seu ministério não vai ser mais o mesmo. A sua história que está sendo escrita nesse tempo de quarentena, talvez você não gostaria que fosse escrita assim, mas Deus está escrevendo uma nova história. E aquilo que Deus escreve, meu querido, nada pode apagar, nem o seu pecado, nem Satanás, ninguém pode apagar aquilo que Deus está escrevendo. Então confie, mas tenha um tempo de entender que agora Deus está forjando os verdadeiros adoradores. Aqueles que não precisam apenas de templo para ser adorador, não precisam apenas das orações dos pastores para ser adorador, que não precisa estar tudo bem para ser adorador. Não, aquele que reconhece que em Deus ele é uma pessoa separada para vivenciar o melhor de Deus nessa geração. E Deus está te chamando para isso. Levanta, ergue a sua cabeça. Mas eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não consigo falar, eu não tenho experiência. Meu querido, Deus leva você aonde Ele necessita te levar. A experiência que você tem não é a mesma que a minha. A que eu tenho não é a mesma que você. O lugar que você vai não é o que eu vou. E o lugar que eu vou não é que você vai, mas Deus vai levar cada um para o seu lugar exato. Mas é tempo de nós buscarmos isso em Deus. A oração de Jesus, João capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica o Senhor na verdade, a tua palavra é a verdade. A oração de Jesus foi essa: Pai, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E quem é a palavra? É o próprio Jesus Cristo. Entrando pela porta do novo nascimento, nós estamos agora em Cristo. Nós éramos jambuzeiro bravo, fomos enxertados em Cristo. Então hoje nós temos a graça do Senhor Jesus. Pastor Fábio Oliveira, um abraço, meu querido. Este agora ganhou peso aqui a live. Então o Senhor nos chama para isso: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É tempo de vivenciarmos a verdade da palavra. Sabe, hoje as pessoas estão usando máscara, estão recomendando para usar máscara, mas no nível espiritual, no mundo espiritual, o Senhor nos chama para tirarmos as máscaras da dupla face, uma coisa na igreja, outra coisa no mundo. Não, a adoração, como eu já disse, nada tem a ver com o momento de culto. A adoração, você não marca tempo para ser adorador, ou você é adorador ou você não é adorador. O momento de culto é o momento de comunhão, mas o momento de ser adorador é 24 horas por dia. Nós precisamos de um posicionamento, não somente do exterior, mas um posicionamento de alma. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 diz assim: amados, visto que temos essas promessas, ou seja, você tem promessa de Deus? Eu tenho promessa. Qual? Primeira da salvação. Primeiro que Deus prometeu para nós que jamais faltaria alguma coisa para nós. Eu fui moço e sou velho, jamais vi um justo mendigar o pão. Todas as necessidades Deus supre. Ele fala: purifiquemos de tudo que contamina o corpo. Foge daquilo que contamina sua mente, o seu coração, a sua estrutura. Foge do pecado. Deus fala assim a respeito dele: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Em relação ao diabo, ele fala: fugir do diabo, resistir ao diabo e ele fugirá de... resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E ao pecado, ele fala: foge do pecado da tua mocidade. O pecado não se brinca, com o pecado não se negocia, o pecado se abandona, o pecado se larga. Deus se aproxima para você conseguir largar o pecado. Não é lutando contra o pecado, não. Você se luta para chegar perto de Deus, e chegando perto de Deus, você vai vencer o pecado. Então ele diz assim, continuando ainda, 2 Coríntios 7:1. Purificando de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O caminho de santidade é um caminho de aperfeiçoamento. Parece que o meu Instagram travou. Eu vou sair de lá, vou entrar de novo. Só um tempinho aqui vocês do Face, eu vou... entrar de novo lá no Instagram. Então o Senhor nos chama para vivenciarmos esse milagre em nossas vidas.
Senhor nos chama para sermos umas pessoas separadas, aperfeiçoando a santidade em temor. Então esse caminho de santidade é um caminho de aperfeiçoamento. É um caminho de caminharmos o Senhor no temor de Deus. Hoje o que falta para as pessoas é temor. Você pode ser uma pessoa de oração, você pode ser uma pessoa que canta muito, você pode falar bonito, pode ter frases aí muito boas, canções muito excelentes, mensagens excepcionais, mas a oração não te livra do pecado se você não tiver temor no seu coração. Ter um ministério que alcance o mundo sem temor, você não vai ter a glória do Senhor na sua vida. O Senhor te chama para isso. Voltou lá no Instagram, aquelas pessoas que querem voltar por lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja o que diz 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus de paz santifique vocês em todas as coisas, em todos os momentos. Você não pode dizer, não, aquela parte eu sou bom, naquela outra parte não sou. Ah, naquela parte eu sou santificado, naquela outra não. Meu querido, nós precisamos entregar tudo. Há uma canção que diz, tudo entregarei, sim, a ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Nós precisamos aprender a entregar o tudo. Sabe, tem muitas vezes que nós não deixamos Deus entrar. Nós arrumamos a sala, arrumamos a cozinha, arrumamos ali a copa, deixamos tudo bonitinho, passamos lá um cheiro e falamos, Jesus pode entrar aqui, entra na sala, entra no quarto, olha, está tudo arrumadinho, está tudo perfeito. Mas tem um quartinho da bagunça que nós muitas vezes não deixamos Jesus entrar. Nós não deixamos, não abrimos para o Espírito Santo de Deus tomar conta, fazer uma limpeza. O Senhor está falando para você, é necessário tudo entregar. Ou você é adorador, ou você não é. Jesus ele não aceita meia adoração, ele não aceita meia vida, ele quer a sua totalidade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aquele que não entrega a sua totalidade é porque não confia, porque não tem fé. E que a palavra do Senhor fala? Que o justo viverá pela fé. E se recuar, Deus não tem prazer na vida dele. Então é entregar tudo, entregar o coração, entregar a alma, é entregar o seu mundo sociológico, o seu mundo biológico, o seu mundo sentimental, o seu mundo financeiro, o seu mundo político, é entregar tudo ao Senhor, o seu mundo físico, entrega tudo para ele. Por quê? Porque ele tem o controle de todas as coisas. E nós precisamos entender isso. Hebreus capítulo 12, 14 diz assim: esforcem para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Faça um esforço para viver bem com todas as pessoas. Faça um esforço para ter as pessoas perto de você. A Bíblia fala que muitas vezes nós não vamos conseguir. No que depender de você, tenha paz com todos os homens. Muitas vezes não vai ser possível, mas que depender do nosso coração nós precisamos ter, para que sejamos santos. No final do versículo ele diz assim: e que sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós gostamos de cantar, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Mas esse ver, meu querido, só se vê ao Senhor através de santidade, porque Jesus ele é santo e continua sendo santo. Passa a época, passa tudo, mas ele continua sendo santo. O ser humano tem como característica mudar o seu jeito de falar, o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar, o seu jeito de fazer as coisas, porque nós não somos como animais. Uma formiga de 2000 anos atrás, ela faz a mesma coisa que fazia 2000 anos atrás hoje. Mas nós, como seres humanos, nós evoluímos pensamentos, as coisas, mas nós não podemos mudar a história de Deus em nosso coração. Nós não podemos mudar aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos continuar firmes em Deus, porque isso é imutável. Nós temos um chamado para a santidade. 1 Tessalonicenses 4,7 diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Deus não chamou a gente para a impureza, mas para a santificação. Então Deus preparou para você esse caminho, para você viver uma vida de santidade. Volto a dizer o que eu disse no início. A nossa trajetória, meu querido, é como se fosse um livro, não um panfleto. Muitas pessoas têm na sua vida cristã apenas um panfleto de propaganda. Mostram e vendem ao mundo aquilo que não são, porque não tem uma história de vida. As pessoas, é mais fácil você pegar um panfleto do que uma história. Nós precisamos entender que para Deus nós precisamos ter uma história.
Efésios capítulo 5, versículo 3, o Senhor nos chama para a pureza. Entre vocês, irmãos, não se deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Meu querido, santo não é um poste ídolo, santo não é um totem, santo somos nós separados, diz assim a palavra de Deus, sede santo porque eu sou santo. Aos santos que estão em Jerusalém, aos santos que estão na Judéia, o Senhor nos chama de separados. Ele fala, não saia da vossa boca nem sequer menção de imoralidade. Hoje nós estamos vivendo uma época que as pessoas são imorais demais, em qualquer roda que você entra é só imoralidade, mas o Senhor nos chama para a pureza, para sermos diferentes. A cobiça não pode fazer parte da nossa vida. Essas coisas não são próprias aos santos. Se você pegar aí, hoje as pessoas estão voltando das raízes do Egito. O povo de Israel, quando caminhou, saiu do Egito, tinha saudade dos pepinos do Egito, da cebola do Egito, da comida do Egito. Assim, muitas vezes as pessoas estão vivendo isso também. Saudade daquilo que experimentou lá atrás. Não, meu querido, você é nova criatura em Cristo. Viva o novo do Senhor, viva a graça do Senhor. E para refletir, já estamos indo para o final, 2 Timóteo 2,7 diz assim, reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará para você entendimento em tudo. Eu quero usar essa palavra de Paulo a Timóteo dizendo para você, reflita no que eu estou falando para você. Reflita, pense, analise o que eu estou falando para você. O Senhor vai te dar entendimento para você compreender qual o caminho excelente que Ele quer dar na sua vida. Eu profetizo isso sobre a sua vida nessa noite. Reflita, pois o Senhor vai te dar entendimento para você ser fiel em todas as coisas. Em 2 Timóteo ainda, capítulo 1, versículo 7. Nós vamos estar indo para o final, mas eu quero compartilhar aquilo que Deus colocou no coração nesses versículos finais. Diz assim no versículo 7 do capítulo 1 de 2 Timóteo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não deu para você espírito de covardia, não, você não é covarde, você não vai voltar atrás, não, você não vai voltar à raiz da sua natureza humana, não, você não vai voltar para aquela velha humanidade que você tinha para vivenciar nesse mundo sociológico como todos vivem, não, você não vai viver naquele mundo financeiro que você fazia as coisas que todo mundo fazia, não, é impossível viver nesse mundo financeiro sem fazer o que todo mundo faz, é possível sim, tendo uma vida de santidade, creia nisso, busque isso em Deus, para você entender essas coisas. Diz assim, porque Deus não deu para vocês espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Meu querido, abra o seu coração para entender isso, porque Ele já te deu. Eu não vou falar receba, não, você já tem isso. O Espírito Santo que habita em você, de lá em Atos capítulo 1, versículo 8, fala, recebereis o Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ele deixou para nós isso, espírito de poder, espírito de amor e espírito de moderação. Alguém que tem no controle a sua vida e a sua existência. Alguém que sabe controlar os seus sentimentos, sabe controlar as suas emoções, porque tem em si o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22. Controla a sua vida, controla a sua existência. Uma pessoa que é amável, uma pessoa que ama. O que é amar? É se colocar na posição do outro, nem se for perder alguma coisa para favorecer alguém. Aquele que só quer favorecer a si mesmo não sabe amar e não conheceu o amor. E não conheceu Mateus capítulo 7. É preciso conhecermos o capítulo 7 de Mateus e vivenciarmos o capítulo 7. Pois leia lá capítulo 7 de Mateus. Então o espírito não é de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Versículo 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Não se envergonhe daquilo que Deus colocou na sua vida. Não se envergonhe de ser de Deus. Não se envergonhe de falar, Jesus me salvou, me resgatou. Hoje eu vivo uma nova vida em Cristo. Não se envergonhe disso. Tenha nisso no seu coração. Creia nisso, portanto não se envergonhe. A unção do Senhor é sobre a sua vida. Como eu disse antes, meu querido, Deus não te chamou para uma religião e não te chamou para marcar adoração num domingo à noite, num domingo de manhã, numa quarta-feira, numa quinta de vitória, numa sexta-feira do fogo abrasador. Não. Deus não marca adoração. Ou você é adorador ou você não é adorador. Ele diz assim, não se envergonhe de testemunhar Jesus Cristo.
nem de mim, porque sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, ou seja, suporte a perda, suporte o peso, os sofrimentos pelo Evangelho de Cristo. Hoje é para nós sofrimento, mas quando nós chegarmos na glória, nós vamos louvar ao Senhor e vamos dizer: Senhor, valeu a pena passar tudo o que eu estou passando. Estamos vivendo momentos difíceis, é pandemia, é Covid-19, e muitas pessoas estão com doenças aí que estão chegando também. Muitas coisas vão se acumulando, mas é tempo de você colocar o seu coração em Deus. Ele diz assim: suporte o bom sofrimento que há em Cristo pelas coisas do Evangelho, e vocês vão ser fortalecidos. Segundo o quê? Segundo o poder de Deus, não é segundo a sua força. Você não vai lutar sozinho, você não vai caminhar sozinho, você não vai estar sozinho, você vai estar em Deus. Com o poder de Deus nós podemos todas as coisas, como diz Paulo, no Senhor eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então creia isso no seu coração. Versículo 9, continuando dizendo, ele diz assim: que nos salvou. Meu querido, você é salvo pelo Senhor. Isso não é mérito meu, não é mérito seu. Mas o Senhor nos amou primeiro e nos chamou primeiro, estando nós longe da presença dEle, longe da glória dEle. Ele te chamou, se Ele te chamou, Ele é capaz, Ele é poderoso para realizar a obra que iniciou na sua vida e na sua existência. Por isso Ele fortalece o seu coração. Zema entrou, um abraço meu querido, saudades. Deus te chamou para viver essa vida de santidade, então Ele te salvou com o propósito de escrever em ti uma história e não um panfleto de propaganda. Ou seja, Deus te chamou porque Ele vai escrever a tua história, muitas vezes de lamento, de dor, mas uma vitória após vitória, bênção após bênção. Ele diz assim: Ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Você é chamado para uma santa vocação. Não é qualquer chamado que você tem, não. Eu costumo dizer que os homens, eles dão títulos e tiram títulos. Dão função e tiram função. Mas aquele que é adorador, meu querido, tem em si a unção. A unção é a autorização de Deus para fazer alguma coisa. E essa ninguém pode tirar. Homem não pode tirar, denominação não pode tirar, religião não pode tirar, esposo não pode tirar, esposa não pode tirar, filho não pode tirar, pai não pode tirar. Quando Deus chama, quando Deus derrama o óleo da unção, quando Ele dá para você autorização para fazer, Ele te capacita com dons, e te capacitando com dons, Ele começa a abrir portas e começa a guiar você pelo caminho que Ele quer, não o caminho que você espera, não o caminho que você deseja e não o caminho que você tem no seu coração, mas o caminho dele, que é um caminho bom, perfeito e agradável. E aquilo que não subiu no seu coração, não subiu na sua mente, não subiu no seu entendimento, é o que Deus tem preparado para você. Mas Ele te chama para você confiar nele. Entrega a sua vida, confia totalmente, pois você tem sobre a sua vida uma santa vocação. Recebe isso no seu coração. Fortalece esse ministério que tem na sua vida. Tem o Zema que entrou aqui agora, ele é músico, ele sabe muito disso que eu vou falar agora. Muitas pessoas acham que a sua função na igreja é o seu ministério, é o seu chamado. Eu vi muitos músicos que tocavam com a gente, eles tocavam, de repente chegou alguém mais novo, começou a tocar um pouquinho mais que eles, abandonaram seus instrumentos e nunca mais tocaram. E hoje alguns deles nem na igreja estão, porque não vivenciaram a sua vida de ministério, acharam que era apenas tocar. Não, tocar não é ministério, é apenas uma função no corpo. Deus te chamou para algo muito mais profundo, Deus te chamou para algo muito mais grande, o poder da santa vocação que Deus tem para você. Não em virtude das nossas obras, ou seja, não é por aquilo que nós fazemos, não é porque nós somos os bons, não, porque Deus nos amou primeiro, mas por causa da sua própria determinação em graça. Em outra versão diz assim: mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do início dos tempos eternos. Ou seja, Deus já planejou um caminho excelente para você. Como eu disse naquela ilustração no começo, eu vou aqui pelo condomínio, eu posso passar no meio dos carros, passar em cima de um canteiro e ter um atalho e chegar mais rápido. Mas existe uma calçada para seguir, existe um andador para seguir, existe uma faixa de pedestre para passar, existe um caminho que já foi projetado para o pedestre passar. E quando eu saio desse caminho, quando eu saio desse propósito, eu estou ali susceptível para sofrer um acidente,
para cair. Estou suscetível a levar uma multa se for dentro do condomínio de repente. Por quê? Não estou fazendo aquilo que era para ser feito. Então não pegue atalho. Viva o que Deus tem para você. Caminhe pelo caminho que Deus tem para você, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, antes da fundação do mundo, Deus já tinha um projeto para a sua vida, Deus já tinha um projeto para a sua existência. Então Ele te chama para isso. Nós estamos já indo para o final. Se você tiver um pedido de oração, coloca aí, nós vamos estar orando. Sabemos que nós precisamos de oração, é um momento difícil. E para finalizar, Efésios 2,10 diz assim: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus nos preparou de antemão, para que andássemos nela. Então Deus preparou para nós um caminho de excelência, um caminho de santificação, um caminho de graça, um caminho onde nós vamos passar dificuldades, mas um caminho que nós vamos ter a vida eterna, um caminho que nós vamos vivenciar milagres, e nós vamos dormir, colocar nossa cabeça no travesseiro tranquilo, porque a Bíblia fala que Deus dá aos seus amados o sono. Nós não vamos chegar naquele grande dia e ter surpresa. Olha, você foi infiel, afaste de mim para o fogo eterno. Não, nós vamos ter o nosso coração, e quando nós enxergarmos Jesus Cristo, nós vamos adorá-lo como Ele é, e nós também seremos como Ele é, e nós vamos viver na glória eternamente. Meu querido, nós passamos aqui 80, 90 anos, o que passa disso é canseiro e é enfado. Aqui é muito breve a nossa existência, para nós pecarmos e abandonarmos Deus. Não abandone Deus, não. Você que está me ouvindo aí, talvez abandonou seu ministério, falou, não quero, quando voltar para a igreja, eu não vou mais voltar. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Deus está te dizendo para você que Ele te chamou antes da fundação do mundo, no ventre da sua mãe, Ele já te criou, Ele já te formou, já preparou o seu caminho, porque é um caminho de excelência. O mundo está querendo que você saia, o mundo está querendo que você se afaste, mas o Senhor está te chamando para vivenciar algo novo. Em nome do Senhor Jesus, permaneça fiel nesse caminho que Deus propôs para você. Temos alguns pedidos de oração chegando. Irmã Thelma, vamos orar por ela. Norma, Suelma. Deus tem momentos de graça. Nós vamos estar orando agora para nós encerrarmos. Mas receba essa palavra no seu coração. Deus não te chamou para escrever apenas um panfleto, escrever um folder. Não, Deus te chamou para escrever juntamente com Ele um livro. O viver com Cristo não é no final de semana, não é em cultos. O viver com Cristo é o viver diário. Um viver que nós pagamos o preço para sermos santos. Então nós vamos estar orando para você. Senhor, nós oramos por esses pedidos de oração que foram colocados aqui, aqueles irmãos que estão ouvindo essa live, aqueles que já passaram por essa live. Senhor Jesus, derrama, Senhor, da tua graça, derrama, Senhor, da tua presença, Senhor, derrama, Senhor, da tua unção. Em nome do Senhor, para a irmã Thelma, Norma, Sueli, que está pedindo oração aqui, Senhor. Toca essas vidas, faz o milagre. Aqueles que estão, Senhor, internados pelo Covid e outra enfermidade, leva, Senhor, a restauração. Aquele pedido de oração que eu recebi, Pai. Aquela pessoa, Senhor, que está com aquele câncer, Senhor, toca agora. Faça o milagre acontecer, Senhor, livra do mal, pois nós queremos um Deus de milagre. Em nome de Jesus, nós profetizamos um tempo novo. Leva, Senhor, bênção, leva prosperidade, leva provisão aos nossos amados, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus um tempo novo. Recebe essa palavra no seu coração. Podemos, o Senhor, todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. E quando nós voltarmos para a reunião da igreja, eu tenho certeza que você vai vivenciar os maiores milagres que você já vivenciou na sua vida, e você vai poder compartilhar tudo que Deus tem feito. Amém? Fique com Deus. Um forte abraço. Que Deus vos abençoe grandemente.